Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos estudar o trecho final do capítulo 4, dos versículos de 31 a 44. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós nos reunimos essa noite para te adorar, para te bendizer, declarar as tuas maravilhas, encorajarmos uns aos outros, Senhor, e receber da tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós abrimos nossos corações com fé essa noite, Senhor, que a tua palavra venha poderosa como é, Deus, capaz de transformar as nossas vidas, Senhor. Nós a recebemos pela fé, Senhor, e por isso cremos, ó Deus, que o Senhor operará maravilhas essa noite em cada um de nós. Nós já te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema do nosso estudo do Evangelho de Lucas é Jesus, o homem perfeito, e o nosso versículo-chave é Lucas 19:10, que diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Há 2 semanas nós aprendemos com Jesus em seu ministério, na sua cidade natal de Nazaré, que aqueles que creem em Jesus recebem dele graça e verdade. Amém? Nós não podemos ter apenas o Jesus da graça, não é? Nós, se cremos em Jesus e queremos seguir Jesus, o Jesus da graça, nós temos que seguir o Jesus da verdade também. E essa verdade, ela confronta, ela transforma, ela cura. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje, nessa parte final do capítulo 4. Lucas 4, de 31 a 44, nós vamos estudar a autoridade de Jesus sobre os demônios e as doenças. Amém? Então, a autoridade de Jesus sobre os demônios e as doenças é o que essa parte final do capítulo 4 trata. E o que nós vamos ver resumidamente? Nós vamos ver a compaixão do Senhor Jesus em ação, a compaixão de Jesus pelas pessoas, né? Vendo as suas carências, suas fraquezas, suas enfermidades, suas limitações humanas, e o quanto o homem é refém do inferno, do diabo, né, dos demônios. E nós vamos ver a compaixão de Jesus em prática, fazendo o quê? Ministrando cura ao doente e libertação ao opresso. É isso que nós vamos ver essa noite. Jesus trazendo cura aos enfermos e libertando os atormentados por demônios. Amém? Isso ele operou lá na cidade de Cafarnaum. Lucas 4, versículo 31. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Então Jesus ele não perdia a oportunidade aos sábados, onde o povo judeu se reunia na sinagoga para ensinar a palavra de Deus, para anunciar o reino de Deus. Então, novamente, Jesus não perde essa oportunidade, e na cidade de Cafarnaum ele vai à sinagoga e ele ensina a palavra ali. Algo bastante importante para falar sobre a cidade de Cafarnaum. Era uma cidade muito próspera, né, em termos financeiros. Havia uma tropa, era uma cidade onde o Império Romano fazia com que suas tropas fossem treinadas ali. Era uma espécie de quartel-general para os romanos. Então era um lugar perfeito, era uma cidade ideal para que o evangelho ali difundido pudesse se espalhar e alcançar todo o Império Romano. Então era uma cidade estratégica para Jesus. Ele se mudou de Nazaré já há algum tempo, ele fez sede, ele passou a morar em Cafarnaum e ele ensinava na sinagoga aos sábados ali. E algo também importante para falar sobre a cidade de Cafarnaum era onde Pedro, os irmãos Pedro e André e os irmãos Tiago e João moravam também. E o Senhor ele não perdeu essa oportunidade de ministrar na sinagoga, naquela cidade ao sábado. Lucas 4:32 diz que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Então a gente não nos é dito o que Jesus falou aqui dessa vez, que ele ensinou na sinagoga em Cafarnaum, mas nos é dito a reação das pessoas. As pessoas ficaram como? Maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele falava com autoridade. As pessoas não estavam acostumadas com o ensino como o de Jesus, porque Jesus ele falava com propriedade, ele sabia o que estava falando. Geralmente os rabis eles ensinavam citando, né, as diferentes linhas teológicas, filosóficas, e eles não eram muito seguros do que eles falavam.
mas não Jesus. Jesus, ele falava com autoridade, ele sabia exatamente o que ele estava falando e trazia clareza e entendimento às pessoas. Algo sobre autoridade. O que é autoridade? É o direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Então, presta atenção nisso. O direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar e de se fazer obedecer. Jesus, ele tem autoridade. E não é uma autoridade que foi simplesmente delegada como um homem qualquer, né? Uma autoridade outorgada ou constituída. É uma autoridade divina. É uma autoridade por ser quem ele é. É a essência dele que tem toda a autoridade, porque ele é o Filho de Deus. E eles têm toda a autoridade. E 2, entidade que detém esse direito ao poder. Então, não é uma entidade física ou jurídica, né? A gente está falando do Filho de Deus, né? É espiritual, totalmente espiritual, como sem igual. É o que nós vamos ver hoje. Então, Jesus, ele detém toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. A autoridade de Jesus, ela era evidente não só pelo modo que ele ensinava, mas pelo modo que ele vivia. Ele vivia uma vida em que as pessoas que olhavam para ele, elas percebiam algo diferente, elas percebiam uma procedência divina, alguma coisa especial sobre a vida de Jesus, pelo modo que ele andava, pelo modo que ele lidava com as pessoas. Então, eu imagino os frutos do Espírito evidentes na vida de Jesus, né? Essa autoridade de Jesus, ela transparecia, porque pelo modo que ele falava, não, talvez, né? Mas principalmente pela mansidão que Jesus lidava com as pessoas, pela paciência que Jesus tinha. Alô, eu vou retomar. Muito bem, onde que eu estava? Quem estava prestando atenção? Obrigado, Fabi. Fabi me ajudou. É isso aí. A autoridade do nome de Jesus, a autoridade de Jesus, ela era evidente nos frutos do Espírito na sua vida, certo? Na maneira, a sua mansidão, né, diante dos homens, a sua paciência diante das dificuldades, a sua bondade, né, que interferia naquilo que fazia mal ou prejudicava o homem. Em todos os aspectos, a autoridade de Jesus, ela podia ser visível. E nós vamos ver um caso agora. Jesus, ele vai expulsar o demônio de um homem lá na sinagoga. E nós vamos ver essa autoridade de Jesus em prática. Lucas 4:33 diz: na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força. Mas antes da gente continuar, vamos dar uma pausa aqui. Você é ciente de que existe um mundo, né, paralelo ao nosso, o mundo espiritual, não é verdade? E o mundo espiritual que é hostil ao nosso, né? Demônio, Satanás, o diabo, eles odeiam a Deus, eles se opõem a tudo que é de Deus, e eles se opõem e odeiam o homem, porque o homem é criação de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o ódio, né, o ódio que Satanás tem do ser humano é um ódio mortal, é um ódio que deseja a todo custo levar esse homem à morte, né, a realmente fazer tudo o que há de pior para desfigurar, descaracterizar esse homem que é feito à imagem de Deus. Pois bem, lá na sinagoga tinha um homem possesso por um demônio. Algumas pessoas em algumas culturas acham que há espíritos bons e maus, mas não é isso que a Bíblia nos diz. Lucas, ele faz questão de deixar muito claro que esse homem possesso de demônio, ele explica, esse demônio é um espírito imundo. Então, tanto o termo demônio, espírito imundo, como espírito maligno, tudo isso se refere a essas hostes espirituais do mal, né, que operam nas regiões celestiais
contra o homem, aprisionando o homem, destruindo o homem, fazendo com que o homem seja desfigurado. E o modo que Satanás faz isso, ele escraviza o homem através do pecado. Ele, como uma laranja, ele suga toda a energia do homem e depois o descarta, né, como o bagaço de uma laranja. Essa é a tática de Satanás, porque ele odeia Deus e ele odeia o homem. E esse homem, ele estava possesso por esse demônio e com a presença de Jesus naquele lugar, ele grita com toda a força. Vamos ver o que esse homem grita. Mas antes, vamos ver o que esse homem grita. Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, o demônio, ele grita, o que você quer conosco? E ele fala no plural, quer dizer que aquele homem não era possesso simplesmente por um demônio. Provavelmente era uma legião demoníaca que atuava sobre a vida daquele homem, né, o escravizando, E esses demônios, quando eles veem Jesus, a pergunta deles é, o que queres conosco? Eles se sentem ameaçados. Imediatamente eles se sentem ameaçados com a presença de Jesus, com a palavra de Jesus. E quando ele pergunta, vieste para nos destruir, nos deixa muito claro, irmãos, que a presença de Jesus e a chegada do reino de Deus entre os homens, colocou fim ao império das trevas. Amém? É muito evidente, é muito claro para nós isso. Vieste para nos destruir, porque o inimigo sabe, Satanás sabe, os demônios sabem, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a autoridade máxima. E eles sabem que o tempo de Satanás, livre nesse mundo, está chegando ao fim. Seus dias são contados e eles sabem disso. Então, ele diz, vieste para nos destruir, como se já é a hora de você nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Depois, mais tarde, nós vamos ver Jesus calar a boca dos demônios, porque Jesus não precisa de publicidade demoníaca. É a igreja que Deus comissionou para anunciar, né, a grande comissão, através da igreja, para anunciar quem Jesus é e o que Jesus fez pelo homem. Ele não precisa de demônio algum falando quem ele é. Então, Jesus, mais tarde, ele vai calar esses demônios. É interessante um adendo aqui que o demônio sabia quem Jesus era, mas o seu próprio povo lá em Nazaré duvidou de quem Jesus era, né? Eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, mas os demônios sabiam. Os demônios sabiam exatamente quem Jesus era. Algo importante sobre esse mundo de trevas, irmãos, é que esses demônios, eles são organizados e há uma hierarquia deles. Eu só quero saber, vocês conseguiram imprimir? Conseguiu? Dá para trazer aqui rapidinho? Porque acabou, a bateria do computador acabou agora. Mas eles são organizados, e se você ler aqui Efésios 6, obrigado, bro, nos mostra isso, Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você entendeu isso? A nossa luta não é contra seres humanos. Às vezes parece que a nossa luta é contra um ser humano. É contra o marido, é contra a esposa, é contra o filho, é contra o chefe, é contra o irmão. Mas a nossa luta não é contra seres humanos. Existe um império organizado, querendo destruir, querendo roubar a tua paz, roubar a tua alegria, tirar todo o prazer de viver de um ser humano. Eles trabalham incansavelmente para trazer discórdia, para trazer destruição entre relacionamentos. É o mundo das trevas, irmãos. É o mundo das trevas. Nós não podemos ser ignorantes quanto a esse império das trevas. No versículo 35, diz assim, Jesus o repreendeu e disse, cale-se e saia dele.
Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Jesus, ele não fez entrevista com o demônio. Jesus, ele simplesmente falou: cale-se e saia dele, ponto. Chega, você não vai falar nada, eu não estou aqui para conversar com você, não me interessa o que você quer falar. Cale-se e saia dele. Simplesmente isso. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. É interessante que o demônio, ele sai daquele homem sem o ferir. Em outras situações, nós vamos ver demônios na Bíblia lançando pessoas na água e no fogo, fazendo com que as pessoas se cortem, fazendo com que as pessoas se machuquem, fazendo com que as pessoas se autodestruam. Mas a presença de Jesus e a autoridade de Jesus repreendeu, e eu quero que você marque esse verbo, repreender o demônio. E disse simplesmente: cale-se e saia dele. O que significa repreender? Repreender significa admoestar energeticamente, advertir e censurar. Jesus cortou as asinhas daquele demônio. Ele falou: chega, você não vai fazer, você não tem direito de fazer mais nada. Eu corto o seu direito sobre essa vida. Isso é preciso autoridade. Jesus, ele tinha autoridade, ele tem autoridade sobre todos os demônios. E quando você vê admoestar energeticamente, advertir, censurar, é preciso poder para se fazer isso. E 2, lançar acusação é como um juiz que fala ao réu, ele lança a acusação sobre o réu. E para você lançar a acusação sobre alguém, você tem que ter poder. Jesus, ele tem o poder, e é por isso que ele repreendeu aquele demônio, e aquele demônio não pôde fazer nada a não ser obedecer Jesus. Algo importante para vocês anotarem: os demônios tremem diante da autoridade de Jesus. Os demônios tremem diante da autoridade de Jesus. Tiago 2,19 nos diz o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Você observa com esse versículo que apenas crer em Jesus não quer dizer nada, né? Você deve se submeter à autoridade de Jesus, para que a autoridade dele tenha poder sobre a tua vida, faça diferença na tua vida. Porque até os demônios creem em Jesus, não é verdade? Até os demônios creem. Então, crer em Jesus até aí não faz diferença nenhuma, porque até os demônios creem e tremem. Eles não só creem, eles creem e tremem diante do Senhor. A autoridade de Jesus está muito acima de todo o império das trevas. Existe um versículo que eu amo e eu quero que você anote, Colossenses 1,16, e olha o que esse versículo nos revela. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1,16 nos descreve com mais detalhes essa hierarquia espiritual do mal. Fala de tronos, fala de soberanias, fala de poderes, fala de autoridades. Em outras versões são principados e potestades. Tudo isso é uma hierarquia demoníaca, né? Existem muitos demônios atuando no mundo hoje, e eles atuam em vários lugares, em todos os lugares do mundo. Eles escravizam as pessoas, eles fazem com que a intenção deles é afastar as pessoas o máximo que eles podem de Deus. Então, para alguns, em alguns lugares, eles trazem o intelectualismo. As pessoas, elas querem ser tão intelectuais que elas acham que não precisam de Deus. Em outros lugares, eles trazem a prostituição e os vícios com que as pessoas se afundem e não experimentem um relacionamento vivo com Deus. Não importa a estratégia satânica, a intenção deles é sempre a mesma, é afastar as pessoas de uma vida com Deus. E isso é real. Mas o nosso Jesus, ele também é real, né?
E aqui fala que foi nele que foi criado todas as coisas, no céu e na terra, sejam visíveis e invisíveis. Então, toda essa hierarquia espiritual, né, está abaixo da autoridade de Jesus, do poder de Jesus, porque ele está muito acima. Louvado seja o Senhor. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, o Satanás e todos os demônios não passam do cachorrinho na coleira de Deus, né? Que Deus tem todo o controle e poder sobre eles. Muito bem, e nós, a igreja, o que isso tem a ver com a gente? A igreja de Jesus tem toda a autoridade sobre todo o reino das trevas. Você crê nisso? A igreja de Jesus tem toda a autoridade sobre todo o império das trevas, através da fé no nome de Jesus. Através da fé no nome de Jesus, eu e você que nos submetemos à autoridade do Senhor, temos a autoridade dele sobre as nossas vidas. Então, no nome de Jesus, eu e você podemos orar e repreender os demônios, e eles vão embora. No nome de Jesus, é Jesus quem fala que as portas do inferno não poderão prevalecer contra quem? Contra a minha igreja, não é? Jesus é quem diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja dele. Há uma passagem no livro de Judas que ele nos conta que o arcanjo Miguel, quando guerreava contra o diabo sobre o corpo de Moisés, disse: o Senhor o repreenda. E isso nos dá uma lição, nos ensina que a luta contra as trevas, irmãos, não é nossa, é do Senhor. A gente não tem que se sentir brigando contra o diabo, porque ele é um ser invisível, espiritual. A nossa luta com o diabo é por meio de Jesus Cristo. O Senhor o repreenda, o Senhor lide com você, o Senhor o repreenda, Satanás. Não é assim? Então nós vamos à guerra, nós oramos no nome de Jesus. E no nome de Jesus, os demônios devem se submeter. Lucas 4:36 diz que todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. Então as pessoas na sinagoga ficaram admiradas, porque elas nunca viram alguém repreender um espírito imundo, um demônio, e o demônio obedecer. A palavra de Deus nos dá exemplos de pessoas, nós vemos Paulo repreendendo aquela adivinha, né? E ele repreendeu aquele demônio naquela mulher, ela parou de adivinhar na hora. No nome de Jesus Cristo ele fez isso. Nós vemos outras situações, mas nós vemos também, no livro de Atos, pessoas que não eram da fé, tentando repreender demônios. Deu certo? Não. Eles saíram correndo pelados de uma surra que os demônios deram neles. Os demônios, eles se submetem ao nome de Jesus, irmãos. Se nós não conhecemos Jesus, não tem como nós acharmos que os demônios vão se submeter a nós. Então as pessoas ficaram admiradas. O versículo 37 nos fala: e a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Então, aquele fato de Jesus ter repreendido aquele demônio no meio da sinagoga, libertado aquele homem daquela possessão demoníaca, se espalhou. Aquela notícia se espalhou por toda a região circunvizinha. No versículo 38 diz que Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Então veja só, Jesus sai da sinagoga, acabou o culto, Jesus ele vai para a casa de Simão. Esse Simão é Simão Pedro, né? Simão, ele tinha esse nome, mas Jesus mais tarde muda o nome de Simão para Pedro, né? E então Jesus ele vai na casa, talvez, né, para ter aquela comunhão, né, aquela cantina depois do culto, né? Jesus foi lá na casa do Simão. Só que quando ele chegou lá, a sogra de Simão estava com febre alta. E eles pediram que Jesus fizesse algo por ela. Então, uma coisa importante aqui, são várias coisas aqui que a gente pode tirar, aplicações preciosas.
Primeiro, Jesus, ele não era das multidões, né? Ele não pregava só as multidões, ele não só ministrava as multidões, ele ministrava também pessoas individualmente. E algo também tremendo aqui que a gente pode aprender é que Simão, ele tinha uma sogra, né? Se ele tinha uma sogra, isso significa que ele era abençoado, não é isso? Eu amo a minha sogra. Ele era abençoado. Ele tinha uma sogra, quer dizer que ele era casado, né, gente? Então, essa teologia de que a pessoa precisa do celibato para poder servir a Cristo é furada, né? Pedro era casado. Ele tinha uma sogra, tá bom? E Lucas, como um bom médico, ele nos detalha que a febre era alta, a febre da sogra de Pedro era uma febre alta. Isso significa algo muito grave, né? Aquela mulher estava numa situação muito ruim. E aí eles intercedem por ela. Então, uma aplicação ótima para nós é o poder da intercessão, né? Quando as pessoas estão enfermas e doentes e elas não têm a condição de chegar a Jesus, aí entra a igreja, né? Aí entra a gente, intercedendo pelos enfermos, né? Trazendo os enfermos até Jesus, como aqueles 4 amigos que trouxeram o paralítico através do telhado de uma casa, só para que Jesus pudesse tocar aquela alma moribunda, né? Doente. Então é a nossa responsabilidade orar pelos enfermos, apresentar Jesus para eles ou trazê-los até Jesus. E Jesus, ele faz algo por ela. Versículo 39, estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Vejam que Jesus, ele repreende a febre da mesma forma que ele repreendeu o demônio, não é verdade? Ele repreendeu, e nós aprendemos já o que é repreender. Então, ele expulsou, ele deu ordens expressas para que aquela febre a deixasse, fosse embora. E nós não sabemos se existia algo espiritual por trás daquela febre, né? Pode ser que sim, né? Mas de qualquer forma, Jesus, ele repreendeu a enfermidade da mesma forma que repreendeu o demônio. Então, o mesmo poder de Cristo que cura também liberta, ou melhor dizendo, né? O mesmo poder que liberta também cura. Amém? Isso é precioso demais. Veja que ela se levanta e começa a servi-los imediatamente, né? Então não foi só a febre que foi embora, ela recebeu também ânimo e força para poder servir. A gente vai falar um pouquinho mais sobre serviço em alguns minutos, mas é importante falar um pouquinho sobre o poder de Jesus sobre as enfermidades. No ministério de Jesus, ele curou mais do que a Bíblia nos registra. E ele libertou mais pessoas atormentadas por demônios do que a Bíblia registra. A palavra nos dá um resumo para que nós tenhamos entendimento e fé de que o Senhor tem poder sobre todas as enfermidades e sobre todos os demônios. E aquela mulher passou a servir o Senhor. Então, olha só, sobre serviço, Deus, ele nos dá saúde para que nós possamos servi-lo, amém? O serviço cristão é a obra do próprio Espírito Santo, através de nós, da igreja. Então, o serviço cristão é a obra do próprio Deus. Então, o serviço cristão está totalmente ligado à nossa comunhão com Deus. Serviço é muito mais que gratidão, é comunhão com o Senhor. É como o entendimento correto é esse: nós amamos tanto Jesus que nós queremos estar onde Ele está e fazer as coisas que Ele faz. Amém? É isso. O serviço é isso, né? O serviço cristão se resume a isso. Nós amamos tanto o Senhor que queremos estar onde Ele está e fazer o que Ele está fazendo. E Ele acaba nos permitindo, né, o privilégio de fazer parte da obra que Ele está fazendo. Isso é o serviço cristão.
Há uma citação do Spurgeon que diz que aquele que a curou da febre não precisava dela para ministrar ele. Aquele que tinha poder para curar doenças tinha certamente poder para fazer qualquer coisa sem o ministério humano. Se Cristo pôde criá-la, ele é onipotente e divino. Que necessidade então ele teria de um serviço feminino? Na verdade, o Senhor não tem necessidade de serviço algum. Ele é onipotente, ele pode fazer tudo sozinho. A hora que ele quer, o momento que ele quer, o que ele quiser. E por que ele nos permite servi-lo? Porque ele ama comunhão, né? Deus, ele nos criou para ter comunhão com ele. Desde o Éden, Deus criou o homem para andar com ele, para ter amizade com ele. Então, nós não somos salvos simplesmente para ser libertos do inferno e ir para o céu. Nós somos salvos para andar com Deus, para ter amizade com Deus, para conhecer os mistérios de Deus, conhecer os segredos do coração de Deus, ter intimidade com o Senhor. É para isso que nós fomos salvos. E se nós, por acaso, não estamos desfrutando da comunhão com o Senhor, estamos perdendo o que há de mais precioso na nossa vida. O Senhor ama nos fazer coparticipantes da sua boa obra. E se você não quiser servi-lo, não tem problema. Ele pode usar o quê? Outro, né? Só que quem perde o privilégio e a honra de ser usado por Deus é você, né? Então, não perca essa honra e esse privilégio. Lucas 4:40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Vamos lá, olha que tremendo. Ao pôr do sol. O pôr do sol significa o fim de um dia, né? O pôr do sol. O dia acabou. E nesse caso, qual dia é? De que dia nós estamos falando aqui? A gente começou lá no versículo 31 falando que Jesus, ele foi ministrar na sinagoga no dia de domingo, não, de sábado, né? Então o sábado acabou. Então, com o fim do sábado, olha o que acontece. O povo começa a trazer a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença. Então, as pessoas, eu vou explicar para você. O sábado para o judeu é um dia consagrado ao descanso, o Shabá. E aí eles não podiam, eles eram proibidos de percorrer uma distância maior de 1 quilômetro. Era considerado trabalho percorrer uma distância ou viajar mais de 1 quilômetro. Então eles estavam esperando acabar o sábado, e assim que o sol se pôs, rapidamente eles começaram a levar todos, olha, frisa aí, todos os enfermos para Jesus curar. Eles são intercessores, né? Eles creem que Jesus tem poder realmente sobre todas as enfermidades, e eles levavam todos os enfermos com vários tipos de doença. É importante a gente lembrar que o mesmo Jesus que tem poder para curar uma febre, uma gripe, um resfriado, tem poder de curar um câncer, uma AIDS, um transtorno ou qualquer outra coisa, amém? É o mesmo Senhor, é o mesmo poder. Então, vários tipos de doenças, físicas, emocionais, mentais, psicológicas, de todo tipo. E o que acontece? Ele olha para as pessoas e dependendo de quem era, ele faz uma coisa? Não, diz aqui que ele os curou. Ele simplesmente os curou. Ele não perguntou quem era, o que fez para ficar doente, qual era a procedência daquela doença. Não, não há entrevista nenhuma do Senhor aqui. Simplesmente todos os doentes de vários tipos de doença que chegavam a ele, ele curava todos. Ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Então Jesus, ele, de forma muito particular, né? A cura do Senhor é muito particular, é muito especial. A gente sabe que até hoje, toda cura vem de Deus, mas uns ele cura na hora da oração, outros ele cura uma semana depois, um mês depois, um ano depois, na hora que vai trazer mais glória para ele. O momento que vai mais abençoar a pessoa, que vai testemunhar mais do poder e da glória de Deus, esse é o momento, esse é o tempo que Deus determinou para trazer cura para uma pessoa. E aqui ele impôs as mãos sobre cada um, particularmente, individualmente, o Senhor ministrou a cada vida, a cada coração.
Eu amo isso no Senhor, né? Essa coisa do particular, né? Deus, Ele te conhece individualmente, Ele lida com a tua vida individualmente, Ele conhece você mais do que você mesmo. Ele sabe quando você se levanta, quando você se deita, Ele sabe os pensamentos que passam na tua cabeça, Ele sabe das preocupações do teu coração, Ele sabe exatamente como você se sente diante das dificuldades, quais são os seus medos, quais são as suas lutas, quais são as suas angústias, quais são as suas dores. O Senhor te conhece, Ele te conhece individualmente, Ele deseja ministrar a você particularmente. Ele quer falar ao seu coração de modo que só você pode entendê-lo. E isso é maravilhoso no nosso Senhor. Eu amo o nosso Jesus. Então, após as restrições do sábado, os doentes de todos os tipos de doenças e enfermidades são levados até Jesus e Ele cura todos individualmente. João 6,37 nos fala que todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Aquele que vier a mim, Jesus diz, eu jamais vou rejeitar. Eu jamais vou rejeitar alguém que vem a mim. Não é maravilhoso? É o nosso Senhor, é o nosso Jesus. Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Você ore com fé, crendo que ele existe, mas não só isso, porque até isso os demônios fazem, né? Mas que ele também é galardoador, ele recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam com o coração sincero, aqueles que o buscam com fé, aqueles que o buscam na certeza de quem ele é. A palavra de Deus fala que não sai de mãos vazias. Ele recompensa quem busca. Você nunca perde tempo por buscar a Deus. Amém? Nunca. Lucas 4:41. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Então, não era hora de Jesus não precisava dessa publicidade, dessa propaganda demoníaca, né? Falando que, é o Cristo, esse é o Cristo. Não, o Senhor chamou a igreja dele para anunciar quem ele é e o que ele fez, né? Pagar na cruz o preço dos pecados do homem pecador. Somos nós, a igreja do Senhor, que precisamos anunciar quem é Jesus, que ele é o Cristo, que ele é ungido de Deus, que ele veio salvar o homem dos seus pecados, morrendo por eles naquela cruz. Nós devemos fazer isso. Então Jesus, ele cala, ele não permite que os demônios fizessem propaganda do nome dele. E o nosso testemunho, ele é poderoso, não é? Você que conhece Jesus, você que foi curado por Jesus, quando você fala do que Jesus fez na sua vida, as pessoas, elas creem, porque elas viram que realmente não tinha como você, né, fazer alguma coisa que só Deus pode fazer. E qualquer coisa que Jesus faz nas nossas vidas, tudo aquilo que nós conhecemos do Senhor, a bondade, a graça, o poder, a verdade, tudo que há no Senhor, quando nós conhecemos e transmitimos a outro, isso tem um impacto poderoso, isso tem um impacto transformador. Essa palavra tem poder de levar uma alma do inferno para o céu, porque o nosso testemunho é vivo, o nosso testemunho é o que Deus usa. Ele vai usar o testemunho daqueles que foram redimidos, aqueles que foram comprados do mercado escravo de Satanás. E esses têm o poder. Livres em Cristo hoje, nós temos a honra, o privilégio e a autoridade para anunciar o nome de Jesus a outros. Então Jesus, ele cala os demônios, que essa não é o trabalho deles.
Lucas 4:42. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Então você imagina que Jesus foi para a sinagoga de manhã, ele pregou lá, expulsou o demônio daquele homem. Ele foi para a casa de Pedro, a sogra dele estava com febre, ele curou ela. E aí, quando chegou a tarde, o sol se pôs, trouxeram, de repente aparece ali, doentes de todos os tipos, de todos os cantos, para Jesus curar, e ele ora individualmente por cada um deles. E aqui, no versículo 42, fala que quando o dia amanheceu, Jesus provavelmente estava cansado, né? Qualquer um de nós que ia querer dormir pelo menos até as 9. Mas assim que o sol despontou, né, cedinho, o que Jesus fez? Ele foi para um lugar solitário. Acredito que antes ainda do sol nascer, ele já estava no lugar buscando o Pai, em oração. E era em oração que ele encontrava força para servir, para continuar a jornada dele. E diz aqui que as multidões o procuravam, né? E quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Então, Jesus ele não tinha nem tempo para ficar sós com o Pai, porque as multidões não davam trégua, elas estavam sempre procurando. Se Jesus estava tendo um tempo com o Pai, diz aqui que as multidões estavam já à procura dele. Era o tempo dele subir no monte, e as multidões chegavam logo em seguida. Ou qualquer lugar. O monte era o lugar mais deserto que se tinha para buscar a Deus, né? Mais solitário. Não existe nenhum poder no alto de um monte, a não ser a presença de Deus, que você pode ter quando você fecha a porta do seu quarto e busca a Deus. Mas seja onde for, a lição é para todos nós. Todos nós precisamos de um tempo a sós com Deus, amém? Todos nós precisamos de um tempo a sós com o Pai, onde nós podemos abrir nosso coração, expressar para Deus as nossas frustrações, as nossas tristezas, as nossas petições, as nossas ações de graças, de poder rir com Deus, de poder brincar com Deus, de poder chorar com Deus, e permitir que o Espírito Santo ministre a nossa alma, né? Permitir que o Espírito Santo tenha essa oportunidade de nos fazer entender o momento que nós estamos passando espiritualmente. Todos nós precisamos desse tempo, irmãos. Isso é fundamental para nós. Isso é vital para nós. Então as multidões estavam sempre o procurando, e quando elas encontravam Jesus, elas não queriam deixá-lo ir. Elas queriam que Jesus ficasse com elas. É claro, né? Até nós, né? Quem não quer Jesus perto o tempo todo, né? Bobo quem não quer. Versículo seguinte. Versículo 43, mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Então Jesus, ele não cede ao apelo da multidão, porque ele tinha uma agenda, ele tinha um compromisso, ele precisava anunciar as boas novas do reino de Deus em outras cidades também. Então ele precisava ir. E é tremendo isso, né? Porque eu fico pensando o quanto nós somos egoístas. Se nós conhecemos Jesus e desfrutamos do amor dele, da comunhão dele, do poder dele, da cura dele, da libertação dele, será que outras pessoas também não precisam conhecê-lo? Será que outras pessoas que estão em situações semelhantes a que nós estávamos também não precisam experimentar desse poder, dessa autoridade, dessa cura, dessa libertação? É claro que sim, irmãos. E é aí que a igreja deve entrar e fazer seu papel de anunciar, de proclamar as boas novas do reino de Deus. Há quantas pessoas na sua família, quantas pessoas na sua vizinhança, quantas pessoas no seu local de trabalho, amigos seus que não conhecem Jesus, que estão indo para o inferno mesmo, porque não sabem que o Senhor pagou pelos seus pecados naquela cruz. E nós não podemos ser egoístas, nós precisamos compartilhar Jesus com as pessoas. Então Jesus, ele não cede ao apelo, porque ele tem um trabalho muito importante, que é anunciar
o reino de Deus em outras cidades também. Então ele segue viagem. Lucas 4:44, e continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Então, a Judéia era uma área grande, Jesus ia de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, pregando o reino dos céus. Irmãos, para a gente finalizar, Jesus ele conseguiu cumprir todo o seu chamado por causa de uma coisa muito importante que nós falamos isso. Ele priorizava a comunhão com o Pai, não é? Nós só vamos ter forças para continuar, seja o que for, né, o chamado que Deus tem para nós, através da comunhão com o Pai. Se nós não priorizarmos isso, irmãos, esquece, é impossível. E só foi por causa dessa comunhão que ele continuou de cidade em cidade, né, a sua jornada de compaixão, poder e autoridade, curando, libertando e conquistando corações, como ele fez com os nossos e como ele faz até os dias de hoje. Você crê nisso? Então vamos ficar de pé e orar, mas espera aí, antes de você ficar de pé, eu gostaria de orar especialmente por aqueles que estão enfermos essa noite. Se você tem alguma enfermidade, seja onde for, física, emocional, psicológica, mental, eu não quero saber. Eu quero que você fique de pé. E se você sente depressão, ou qualquer opressão, ou se você